Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo eu venho falar aqui sobre a Singapura, como ela se tornou uma das maiores potências econômicas do mundo e o que nós podemos aprender aqui sobre esse caso da Singapura. Então, a Singapura se tornou independente da Malásia em 1965 e após a sua independência ela passou a ser governada por um homem chamado Lee Kuan Yew. É um pouco difícil de soletrar esse nome. Mas essa pessoa, ela implantou uma política econômica totalmente diferente de antes e o país simplesmente decolou. Qual foi a primeira medida? Em relação à moeda. Eles criaram uma moeda forte e estável. Uma moeda que ela é inteiramente ligada ao... Na época seria a libra esterlina do Reino Unido. E posteriormente se tornou atrelada ao dólar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o preço vai variar de acordo com o dólar. O dólar sobe, a moeda sobe, o dólar cai, a moeda cai também. O governo ele não pode interferir no valor da moeda. Isso foi o que aconteceu aqui no Brasil, no início do Plano Real. O real ele começou atrelado ao dólar, só que logo o governo ele começou a interferir, começou a imprimir dinheiro e o real foi desvalorizando. É isso que acaba com a economia dos países. A impressão de dinheiro desenfreada pelo governo. Então, na Singapura não acontece isso. A segunda medida que o Lee Kuan Yew, é difícil esse nome, ele implementou. Ele passou a recusar totalmente a ajuda às empresas do exterior. Porque essas ajudas muitas vezes elas envolvem políticos, envolvem corrupção e muitas vezes não é bem legal, isso aí não é muito transparente. Então ele passou a implementar uma política total de fechamento. Não aceitou mais ajuda nenhuma às empresas e também não ajudou empresas em dificuldade. Porque o que acontece no Brasil aqui é que muitas empresas ruins elas continuam existindo porque o governo está ajudando. Ele está sempre emprestando dinheiro para que essas empresas elas continuem existindo, mesmo sendo empresas ruins e oferecendo péssimos serviços, como é aqui no Brasil. Nós temos péssimos serviços e essas empresas que elas oferecem serviços péssimos aqui no Brasil, elas recebem ajuda do governo. Então nós acabamos ajudando empresas ruins. A terceira medida que ele tomou, ele praticamente eliminou a interferência do Estado na economia. Baixar os impostos absurdamente. Então os impostos ficaram muito baixos, os empresários com menos impostos eles conseguiram contratar mais e assim as empresas cresceram, produziram mais riqueza e assim mais riqueza foi distribuída para todos. Ele não só baixou os impostos, como diminuiu muito a burocracia e implantou livre comércio. E ele abriu totalmente o mercado para o mercado exterior. Então investidores poderiam vir livremente para o país, instalar empresas. Tributação praticamente inexistente, porque a Singapura ela não tem recursos naturais, então ela depende totalmente de recursos vindos do exterior. E no final das contas, se a Singapura não se abrisse para outros países fazerem trocas comerciais, ela não ia ter como produzir recursos naturais, porque realmente lá não tem. Então eles acabaram abrindo o mercado para empresas de fora virem, para fazer comércio com outros países, comércio a uma tributação quase inexistente. Isso atraiu muitos investidores, atraiu muitas empresas para o país. E com essa grande quantidade de investidores e de empresa, uma tributação baixa, uma baixa burocracia e o livre comércio, esse país se tornou um dos países mais ricos do mundo, graças à baixa intervenção do Estado e ao livre comércio. A Singapura é um dos melhores países para se empreender no mundo, tanto é que existe o ranking que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, o ranking da facilidade de se empreender. A Singapura ela fica lá no topo do ranking, junto com outros países ricos, como os Estados Unidos, como a Suíça, a Inglaterra, que são países extremamente ricos, com uma excelente qualidade de vida e que têm uma facilidade enorme para empreender. Curiosamente, os países onde a burocracia e a dificuldade para você empreender são maiores são os países mais pobres. É o caso do Brasil, países da África, países da América do Sul. São os países onde há maior dificuldade para se empreender. Então, a lição que nós podemos tirar através do exemplo da Singapura e de outros países ricos
é que quanto maior a interferência estatal na economia, mais pobre o país tende a ser. Porque aumenta-se a burocracia, aumenta-se os impostos, aumenta a dificuldade para o empresário empreender, consequentemente menos riqueza é produzida, e então a pobreza ela se instala no país. Então é isso que nós podemos aprender com a Singapura e esse caso de sucesso aí. Eu espero que eu tenha contribuído e qualquer dúvida deixe nos comentários abaixo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.